O tema de hoje, gente, está lá em Efésios, capítulo 5. Eu vou pedir ao pessoal da produção, se puder, colocar aquela arte de novo da igreja relevante, necessária e atual. Se vocês tiverem ela aí, por favor, pode lançar aqui na tela. E a gente vai tratar. Eu já gostei muito, porque se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 5, então, de Efésios, no versículo 22, tem uma pausa aí, que a gente chama de perícope, tem um subtítulo, que aqui na minha Bíblia está dizendo lar cristão, marido e mulher, mas dependendo da versão, eu uso a nova revista atualizada da Almeida, mas dependendo daí vai estar um subtítulo diferente. Mas essa perícope, esse texto separado, ele não é assim no original. Tá? Ele não é assim no original. Isso foi feito pelas sociedades bíblicas quando traduziram a Bíblia para facilitar a nossa compreensão. E, por exemplo, se você olhar aqui na Bíblia de Estudos de Genebra, que é a que eu uso, ou, por exemplo, se você vê o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, eles tecem algumas críticas sobre essa divisão específica. E o pastor Sandro, quando me convidou para pregar sobre esse tema, ele já, no convite ali que está gravado no nosso WhatsApp, viu, pastor? No convite ali, ele já citou que o texto que a gente vai ler hoje não começa no 22, começa no 21, exatamente porque a chave para esse versículo 22, e que eu sei que gera muitas dúvidas ou muita confusão dentro da igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a chave para esse versículo não está no início, no 22, e sim no 21. Então, a gente vai ler, tá bem, a partir do versículo 21, e a gente vai caminhar junto por essa parte do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. É um texto longo, mas a gente vai conseguir caminhar aqui. Hoje, como eu disse, é um dia cheio de fortes emoções, porque, lembrando do aniversário do meu pai, ontem, eu lembrei que hoje foi o dia que eu me encontrei com a Raquel, minha esposa, e nós demos o que a gente chama de o último primeiro beijo. Foi exatamente nesse dia, há 14 anos atrás, que nós demos o último primeiro beijo. E eu queria dizer para você, meu amor, que eu te amo mais hoje do que amava naquele dia e menos do que eu vou amar amanhã. Eu fico muito mais confortável quando ela está comigo aqui para a gente falar sobre casais, mas eu vou me esforçar. Aqui, quando o texto, no capítulo 21, vem falar sobre sujeitando-vos uns aos outros, ele está trazendo ainda um pouquinho mais de trás, da segunda parte do versículo 18, que fala assim, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá uma dica para nós de como é para que a gente se encha do Espírito. Ele vai falar sobre falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e por fim ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E falar sobre sujeitando-vos uns aos outros dentro da igreja, quer dizer que a gente olha para este nosso ambiente aqui com respeito, com admiração, e que a gente não atropela uns aos outros. Essa é a dinâmica ideal, assim como o presbítero Cledson falou aqui para a gente tratar em comunhão, não olhando individualmente, mas olhar para o grupo, olhar para
para essa família que nós todos pertencemos, aqui está a chave desse versículo. Então, sujeitando-vos quer dizer que a gente vai se respeitar mutuamente, que a gente vai amar mutuamente e que a gente vai se submeter mutuamente, né? Nisso que a gente pode chamar como liderança, como respeito à autoridade, como respeito aos mais velhos, como respeito àqueles que já estavam aqui anteriormente, já faziam as coisas acontecerem. Isso tudo tem a ver com sujeitar-vos. É a nossa forma de, entendendo todo o Novo Testamento, que Jesus ensina para nós a sermos humildes e cuidadosos. É assim que Jesus foi. Jesus foi humilde. É esse o trato que se espera dentro dessa comunidade, dessa grande comunidade chamada hoje a Igreja Nova Esperança, aqui para nós. Mas é a Igreja do Senhor. Quando a gente se aproxima, é provável que dentro de uma igreja simples, ainda assim, hajam alguns solavancos entre as pessoas. Mas precisa haver sempre o respeito. Sempre os limites de entender que há um espaço do outro que precisa ser respeitado. E isso não nos dá, então, o direito de atropelar ninguém. E eu estou falando tudo isso para você porque, no original, como eu disse, a divisão não era aqui no versículo 22. O versículo 21 emendava. Então, a leitura correta seria: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não havia, então, essa sejam submissas. Como entrou esse subtítulo, precisou trazer, então, o verbo do versículo anterior, para trazer aqui algum sentido, algum contexto para isso. Então, o Paulo, na sua carta, está ensinando como é que a gente vai se sujeitar uns aos outros. Ele fala do marido e da mulher. No capítulo 6, ele vai falar dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E, em seguida, ele vai falar dos senhores e dos servos. Vocês estão entendendo? Porque tudo isso demanda uma relação de liderança. Demanda uma relação de... cada um precisa reconhecer o seu papel nessa história. E eu estou falando isso para vocês porque esse texto aqui, ele vem para fortalecer o papel do homem e o papel da mulher dentro de casa. E fortalecer o papel do homem e da mulher quer dizer fortalecer a família. E uma família forte quer dizer uma igreja forte. E uma igreja forte é aquela que pode ser atual, relevante e necessária. Para a gente sair daqui de dentro e fazer a diferença lá fora, nós precisamos estar preparados. E essa preparação vem dessa força, que é o papel da família muito bem desempenhado aqui. O que acontece é que alguns movimentos tentam distorcer isso e destruir essa compreensão que o próprio Senhor nos ensina, que é o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel dos pais, o papel do Senhor, o papel do servo, entendeu? E aí a gente vai falar aqui hoje sobre 3 desses mais importantes sobre o nosso tema. O primeiro deles é o machismo. O machismo vem para destruir a visão que o Senhor colocou, ou a missão que o Senhor concedeu aos homens, para que a gente seja a cabeça da nossa casa, para que a gente ame as nossas mulheres, para que a gente ame, não é para a gente massacrar, não é para a gente ofender, não é para a gente... como é que eu vou... Dominar, obrigado, amor, obrigado. Não é para a gente dominar as nossas esposas, é para a gente amar. E é através desse amor que a gente vai convencer e apresentar a segunda parte do texto, que é a submissão. Bom, num segundo momento, nós temos aqui o movimento chamado feminismo. Esse talvez é o que eu tenha que ter mais cuidado para falar aqui, porque parece que está tão na moda que, se você for contra o feminismo, você está cometendo algum tipo de crime, né? E o feminismo está levantando e querendo colocar a mulher num papel, num lugar diferente daquele que o Senhor planejou para ela. E é um perigo. Toda vez que o homem assume um papel de dominador, ele está agindo contra o Senhor, é um perigo. Toda vez que a mulher tenta ocupar dentro de casa um lugar que não é o dela, ela está cometendo um perigo. E o terceiro dele, gente, é o ativismo gay, que procura convencer a sociedade de que não há essa diferença fundamental entre homem e mulher. Na chamada ideologia de gênero,
tem sustentado que ser homem ou mulher é resultado de uma produção social e nada tem a ver com a biologia. E isso é uma grande mentira. E estão tentando nos convencer de que é assim, a sociedade que vai dizer, depois do tempo, depois da criação, é que vai dizer se é homem ou mulher, e não através da biologia. Eu estou citando esses três porque esses três têm, hoje em dia, atacado diretamente tudo isso que o capítulo 5, a partir do versículo 21, vem nos ensinar. Ao estabelecer homem e mulher, Deus criou diferentes funções para cada um deles. E nessa função aqui do texto, a gente vai trazer para vocês, mulheres, a necessidade, a importância de vocês somarem dentro da casa. Você quer ver uma coisa? Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Se eu perguntar aqui, quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Eu estou vendo um riso de concordância, né? Ao final dessa mensagem, eu desejo que a sua resposta seja outra. Eu desejo que a sua resposta seja outra. Eu desejo que, ao perguntar quem é que manda na sua casa, que você diga assim, meu marido manda na minha casa. E aí eu vou poder te fazer a segunda pergunta. E quem foi que decidiu isso? Entendeu? E quem foi que decidiu isso? Porque é o seu marido que manda na sua casa. Mas foi você que decidiu que ele manda. E é importante porque um dos livros que a gente já leu, o pastor citou aqui, é esse aqui, ó. Amor, o que ela mais deseja, respeito, o que ele mais precisa. Ele vai traçar alguns paralelos, algumas questões relevantes, a gente ainda vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas ele vai trazer um ciclo muito relevante, muito importante para todos nós, para a gente viver um casamento melhor. O meu desejo hoje aqui é inspirar você para que você tenha dentro de casa um casamento melhor, que a sua família se organize de uma forma melhor. Porque eu estava recentemente conversando com um casal que acabou de casar aqui da igreja, dando o que a gente chamou de uma classe de noivos, e eu falei, se eu soubesse que casar era tão bom, eu teria me casado antes. De verdade, eu teria me casado antes. Mas eu ouvia tanta gente falando que casar era problema, que casar dava problema, que casar era dor de cabeça, que eu tinha um certo receio quanto a isso. Mas não é não. Quando a gente está, cada um no seu papel, desempenhando as suas funções, as coisas fluem de uma maneira tão espetacular. E aí, esse livro vai trazer para nós essa ideia de amor e respeito. E é o seguinte, maridos, nossas mulheres precisam, querem, desejam o nosso amor. E a gente não tem demonstrado isso para elas. E mulheres, eu sei que vocês são criaturas feitas para amar, naturalmente. Eu sei que vocês amam naturalmente. É muito difícil quando a gente trata com casais, é muito difícil que o marido diga em alguma circunstância, não, minha mulher não me ama. Não é, isso não é comum. Até acontece das mulheres falarem, meu marido não me ama mais. Mas a mulher não, porque me parece isso mesmo, a mulher parece que é um ser que já foi criado, gerado para amar, ela ama naturalmente. Mas o que acontece na prática são os maridos dizendo, minhas mulheres, ou minha mulher, não me respeita. E respeito para nós, homens, é tão importante quanto o amor, porque o amor a gente sente que vocês amam, mas o respeito, porque a língua da gente é afiada, né, gente? Quando a gente está brigando, quando a gente está falando o que a gente quer falar, assim, sem filtro, sem pensar, ainda mais dentro de casa, que parece que é um ambiente seguro, e eu acredito que você já tenha percebido isso, é dentro de casa, junto com as pessoas que você mais ama, dentro de um ambiente mais seguro, é onde você fala as piores atrocidades. Já pensou nisso? Eu não me lembro de ter falado com ninguém no meu trabalho da mesma forma como já falei com a minha esposa algumas vezes. Eu não me lembro. Eu não me lembro de já ter falado aqui na igreja, com alguém aqui da igreja, mesmo aqueles dos esbarrões, entendeu? Mesmo com essas pessoas mais difíceis, eu não me lembro de ter falado com elas da mesma forma que eu já falei com a minha esposa dentro de casa. Que loucura isso, né? A pessoa que eu mais amo é também a que mais sofre. E eu também não me lembro de ter ouvido, fora da minha casa, coisas que eu já ouvi dentro da minha casa, vindos da minha esposa. E assim, mesmo num ambiente onde a gente fala que é o que a gente mais ama, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu já estou pensando na hora de voltar. Eu já quero voltar para casa. Meu desejo era ficar em casa direto, porque é o lugar onde eu me sinto mais amado, é o lugar onde eu me sinto mais seguro, é dentro de casa. E aí, por outro lado, é dentro de casa que eu cometo essas atrocidades. E também conhecemos gente que, quando sai para trabalhar,
agradece, fala, que bom que eu estou saindo de casa para trabalhar. E quando vai chegando o fim do dia, parece que vai batendo o desânimo daquele que não quer mais voltar para casa. Não quer voltar para casa. Quer arrumar uma hora extra, quer arrumar um outro lugar para ir, mas voltar para casa não, porque voltar para casa muitas vezes quer dizer que é voltar para aquele ambiente que está destruído, aquele ambiente que está passando por uma série de problemas. Mas Jesus tem a saída para todos nós. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui hoje. Esse é o cuidado dessa carta, essa é a intenção dessa carta. A partir do momento em que eu e você entendemos qual é, de fato, a nossa função, o nosso papel dentro da minha casa, enquanto marido, enquanto mulher, as coisas vão facilitar e a gente vai conseguir caminhar para criar um ambiente familiar assim mais saudável. E é interessante isso, que é por obediência, viu, gente? É por obediência. Se você hoje estiver vivendo dentro de um ambiente difícil, delicado, complicado, desse abusivo ou desse que está te magoando, que está te ferindo, se você mudar a sua atitude, porque eu vou dizer você só consegue mudar a sua atitude. Você não consegue mudar a atitude do outro. Então, se você mudar a sua atitude, você vai gerar um ambiente propício para que as coisas melhorem. Então, pensem comigo e entendam isso. Você, marido, tomou a decisão hoje. O ambiente na minha casa não está bom, eu quero que algo melhore, eu quero viver um casamento feliz, de fato, realizado, completo. Eu quero que as coisas melhorem. Você, marido, hoje toma uma decisão. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor, ele é sacrificial, preste atenção nisso, é sacrificial. É o marido que se entrega completamente pela alegria, pela felicidade da sua esposa. A partir do momento que você faz isso, ainda que ela continue a te ofender, ainda que ela não acredite na sua transformação, eu tenho certeza absoluta, pela fé em Cristo, por obediência, eu tenho certeza que a sua mulher, a sua esposa, ela vai mudar de atitude com você. Eu tenho certeza. Do outro lado, ela vai começar a te respeitar, porque ela vai perceber essa mudança, ela vai perceber que algo mudou em casa, e ela vai querer remar com você, porque, como eu acabei de falar, as mulheres são feitas para amar. Elas amam. E ela vai te respeitar, ela vai sentir o seu amor e ela vai sentir o desejo de respeitar você. Bom, vamos imaginar que esse marido está muito ferido, ele está aqui vivendo ainda um complexo, uma dificuldade, e não vai partir dele o primeiro passo. Não é ele que vai dar esse primeiro passo. Eu vou desafiar você, mulher, a partir de hoje, tomar essa postura e respeitar o seu marido, a despeito das dificuldades que você tem enfrentado com ele. Se você passar a respeitá-lo, eu creio de novo que, por obediência, você vai falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu gostaria de falar, o Senhor sabe o que está entalado na minha garganta, mas, por obediência, eu vou respeitar. E eu acredito que você, mulher, vai gerar dentro da sua casa uma atmosfera de respeito e de amor que vai constranger o seu marido e falar, algo mudou. Algo mudou. E algo mudou, e eu estou percebendo que algo mudou. Essa minha esposa não é mais a mesma. As brigas que a gente tinha, ela já não fala mais comigo do mesmo jeito. E aí ele vai começar a se interessar. Ele vai começar a voltar, ele vai começar a entender que ele precisa te amar, e em pouquíssimo tempo, você que está respeitando seu marido, vai ver ele te amando. E você que vai se sentir amada pelo seu marido, você vai querer respeitar mais o seu marido. Vocês entenderam isso? É esse o desafio para nós hoje. Quando a gente fala aqui desse amor sacrificial, homens, assumam essa postura. Deixa de lado essa história do machismo, de que você tem que ser agressivo, de que você tem que falar grosso para sua mulher entender. Deixa isso de lado. Ame a sua esposa, se dedique por ela, entregue-se a ela e veja o ambiente que isso vai gerar dentro da sua casa. Deixa para ser fortão lá na obra, na construção, quando você pegar aquele carrinho do brick, faz cara de mal mesmo, grita, levanta, entendeu? Vai, sai cedo para trabalhar, é isso. Acorda 4 horas da manhã, vai, sai com um sorriso no rosto, vai trabalhar, pega firme agora em casa. Seja cuidadoso, seja amoroso com a sua esposa, cuide dela. Esposas, valorizem as mudanças que eu tenho certeza que vão acontecer a partir de hoje. Valorize essas mudanças. Demonstrem respeito por seus maridos. Reconheça o esforço que eles têm feito. Isso vai gerar um ambiente melhor. Para de reclamar, para de resmungar. Eu separei aqui alguns deveres, tanto da mulher quanto para o marido. Eu vou falar primeiro os da mulher. Deveres da mulher. Amar seu marido, orar pelo seu marido, respeitar o seu marido e permitir que ele exerça a liderança, não resmungando, não reclamando, mas com alegria, buscando compreender a vontade de Cristo. Hoje você entende que a sua submissão, que na verdade é a sujeição, é a mesma que está todo mundo aqui vivendo. Então você não tem nada que querer atropelar o seu marido com as suas falas agressivas. Por outro lado, maridos, amem
sua esposa. Orem por sua esposa. Respeite a sua esposa. Seja o líder que a sua esposa precisa que você seja. Seja esse líder. Assuma esse papel de sacerdote dentro do seu lar. Não resmungue, não reclame, mas com alegria busque compreender a vontade de Cristo para você. Quando aqui vamos falar de submissão da mulher, eu vejo hoje com clareza que é muito fácil para uma mulher ela ser submissa a um marido que a ama, desse amor sacrificial. Ainda que ela não entenda a sua decisão em determinados assuntos do dia a dia, ainda que ela não entenda, eu tenho certeza que ela vai deixar você decidir, porque ela sabe, primeiro, que a responsabilidade ou que a consequência virá sobre você, porque você é o marido, você é o chefe da casa, ou você é o provedor, na maioria das vezes. Então, a responsabilidade disso que você está decidindo, ela virá sobre você. Ela vai entender. E segundo, ela tem certeza que você a ama de todo o seu coração, que você se entregaria por ela. Então, você jamais tomaria uma decisão que fosse ofendê-la. É muito simples. Jesus não tomou uma decisão que pudesse me ofender. Ele não tomou. Ele não fez o que ele fez para me ofender. Pelo contrário, ele fez o que ele fez por me amar. Ele se entregou na cruz por me amar. Então, não há nenhuma outra condição. Do outro lado, a mulher vai se sentir muito mais segura em saber que o marido está tomando as corretas decisões dentro de casa. E é por isso que eu falei, quem é que manda na sua casa? Deixa ele mandar. Deixa ele ser o líder da sua casa. E se alguém perguntar mais assim no particular, mas quem foi que decidiu isso? Aí você fala, fui eu que decidi. Eu hoje decidi deixar o meu marido decidir. Mas você é auxiliadora. Você é auxiliadora, você é aquela que ouve, você é aquela que conversa, você é aquela que apresenta diferentes perspectivas, pontos de vista. E aí, de novo, maridos, vamos ouvir as nossas auxiliadoras. O que eu tenho percebido hoje em dia é que a gente escuta o amigo do trabalho, a gente escuta o cara que está lá no Brasil, a gente escuta um vizinho que tem uma empresa que nem é relacionada à nossa linha de atividade, mas a gente não escuta a nossa própria esposa que está dentro da nossa casa e vendo o rumo que as coisas estão tomando. A gente é capaz de contratar um coach pela internet, mas não escuta a nossa esposa. Esse ciclo que eu gostaria muito de apresentar para vocês hoje é um ciclo que vai mudar o casamento e a perspectiva de viver, de fato, um casamento saudável. Entender aqui o que é essa submissão e o que era esse amor sacrificial que a gente precisa ter, vai fazer com que o nosso casamento, a nossa família seja de fato estruturada, vai fazer com que de fato a gente sinta alegria em dizer que é casado e poder falar, olha, eu estou casado há 9 anos, 6 meses e 45 horas. Eu não vou falar 45 dias, que nem ia dar certo, né? É só botar mais um mês. Mas assim, é um privilégio viver essa vida. E aí, eu vou dar uma dica, eu estou vendo aqui, ainda temos alguns solteiros aqui dentro, a maioria estão lá com o pastor Tiago, mas eu estou vendo alguns solteiros aqui. Quando você for escolher alguém para casar, faça algumas perguntas. Antes disso, faça algumas perguntas. Veja se essa pessoa ama, tem amor próprio. Veja se ela se ama primeiro. Veja se ela cuida bem dela mesma. Porque a pessoa que não cuida bem de si mesma, é difícil que acreditar que ela vai amar ou cuidar bem do outro. O segundo, veja se essa pessoa ama Jesus Cristo. Veja, mulheres, vejam se o seu marido ama Jesus Cristo. Porque é com esse amor que ele vai amar você. Se ele não ama Jesus, eu não sei com qual amor que ele vai amar você. Maridos, ao olhar para uma mulher e escolhê-la para ser a sua esposa, por favor, olhe para ela, veja se ela cuida de si mesma, veja se ela se ama. Veja se ela é apaixonada por Jesus, veja se ela ama Jesus Cristo. E veja também se ela é capaz de seguir orientações no ambiente onde ela está. Veja se ela trabalha no ambiente de trabalho, se ela segue as regras. Veja se no convívio se ela segue as regras. Faça esse tipo de pensamento e não acredite, por favor, solteiros, escutem. Não acredite nessa conversa de que depois de casado melhora. Não acredita, de verdade. Porque se o pai e a mãe, que até batia, não melhorou o sujeito, ou a sujeita, não acredite que vai melhorar depois do casamento. Porque, de fato, bom, Jesus pode todas as coisas, né? Mas... E, gente, uma outra coisa que eu falei, né? Esse assunto de feminismo e machismo, isso tá
está meio na moda, parece que machismo é legal, a gente é influenciado o tempo inteiro, e agora o feminismo vai crescendo e está tendo uma confusão. Bom, queria dizer uma coisa para vocês. Mulheres, não se preocupem. A Bíblia não é machista. A palavra do Senhor, o que o Senhor traz para nós não é. E quer saber por quê? Numa conta muito simples. Sabe quantos versículos aqui, nesse texto que a gente leu, sabe quantos versículos foram relacionados à sua submissão? Foram relacionados a vocês, mulheres, da maneira como você deveria sujeitar? Já recebi uma dica aqui, foram só 3. Foram só 3 versículos para falar a forma como você deve se sujeitar. E sabe por quê, de verdade? As mulheres se sujeitam muito mais facilmente aos seus maridos do que os maridos se sujeitam às suas mulheres. Porque para nós homens, já foram 8 versículos, para tentar explicar para a gente que o amor que as nossas esposas merecem de nós, da parte do Senhor, é esse amor sacrificial, é esse amor de quem se entrega, é esse amor de quem cuida. Você quer saber alguns exemplos, assim, muito, muito básicos, assim? Quanto é que sua esposa tem gasto no salão de beleza? E eu vou falar por mim, assim, aqui nessa terra foi uma das coisas que mais demorou a entrar no nosso orçamento. Quando a gente chegou, foi difícil para a gente imaginar que $100 no salão dava para gastar. Era muito dinheiro. Meu bem, você faz uma maquiagem tão bonita em casa. Quando você bota seu cabelo assim para frente e passa a tesoura, ele fica retinho, tá tudo certo. Pintar, então, esquece pintar, eu gosto dele natural, como Jesus fez, deixa dessa cor mesmo. E a gente vai arrumando desculpa para adiar esse cuidado que a gente precisa ter. Maridos, nossas esposas querem ir ao salão. Elas querem se cuidar. Elas precisam. E eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Tem gente que trabalha aqui com beleza, né? Monique, vamos lá, né, gente? Vamos fazer o cabelo, né? Então, assim, a gente precisa investir nisso. É demonstração de amor. Eu me lembro, até eu contando agora, eu me lembrei do primeiro dia que eu pedi a Raquel para ficar loura. A Raquel era morena, cabelo preto. Eu falei, amor, eu queria que você ficasse loura. E ela falou, tudo bem, mas você tem que pagar. Porque é caro manter esse negócio. Eu não tinha noção do que eu estava pedindo para ela. Eu não tinha noção do que eu estava pedindo. Mas eu lembro que eu entreguei o cartão para ela. A gente era namorado ainda. Eu entreguei o cartão para ela e falei, vai lá e faz o que tem que fazer. Ela, olha, depois que fizer, não tem mais volta. Todo 3 meses eu vou ter que estar lá no salão e fazer esse negócio. Eu vi a fatura, doía, mas eu agradecia a Deus que eu podia dar isso. E hoje ela pode fazer isso aqui também. E continua sendo assim. Continua sendo assim. A gente precisa continuar cuidando. Por fim, meus irmãos, eu queria trazer mais uma palavra para as mulheres, só a respeito de um cuidado que a gente tem que ter. E aí, homens, fiquem atentos, porque agora, se a sua mulher não sabia disso antes do que eu vou falar, agora ela sabe. Mulheres, o seu dever de submissão aos seus maridos. O dever de submissão ao seu marido. Vou falar com vocês assim, individualmente. O seu dever de submissão ao seu marido é enquanto ele estiver submisso ao que Jesus quer. Se o seu marido te pedir para fazer coisas que o Senhor Jesus não concorda, você está desobrigada. Desobrigada. Eu não vou dar muitos exemplos, como eu disse, temos solteiros aqui, mas eu tenho certeza que você está me entendendo. Então eu vou dizer o seguinte para você, se o seu marido virar e falar, por submissão, vai lá agora e rouba aquele banco. Você vai dizer, não, Jesus não quer que eu roube. Se o seu marido falar, por submissão, quem manda aqui sou eu, vai lá e mate o vizinho. Você vai dizer, não, Jesus não quer isso. Jesus não aceita isso, eu estou desobrigada. Se o seu marido disser isso mesmo que você está pensando, e você falar para ele, não, Jesus não quer que eu faça isso, você está desobrigada. Por fim, meus irmãos, eu queria fazer um desafio hoje a vocês. Eu queria muito que vocês pudessem ler este capítulo de novo, capítulo 5, a partir do versículo 21, em casa, como casais. Uma coisa que a gente tem acompanhado dos casais, quando a gente fala sobre oração e vida com Deus no casamento, a gente se assusta muito, porque a gente tem visto casais que não leem a Bíblia juntos e que não conseguem sequer orar juntos. Não tem o hábito. Gente que fala assim, eu nunca orei pelo meu marido, eu não sei nem o que eu falo. E tem mais, eu estou pedindo coisas dentro do meu coração que eu acho que se o meu marido souber, ele vai ficar bravo comigo. Eu estou pedindo coisas no meu coração que se a minha mulher souber, ela vai ficar brava comigo. Hoje é o dia da gente romper com isso.
Pega essa palavra, leia juntos, medite sobre isso. Mulher, ajude seu marido a ele tomar as decisões da casa. Se ele não sabe como é que faz isso, ele nunca fez até hoje, você é mandona igual a minha. Ajuda. Coloca para ele as opções. Deixa ele decidir. Seja uma boa conselheira. Seja uma boa auxiliadora. Maridos, tomem esse papel. E mais do que isso, amem suas esposas. Ame, de novo no pessoal, ame a sua esposa. Demonstre a ela todo o seu amor sacrificial. O que ela está esperando de você, o que ela quer que você faça. Faça isso por ela. Como eu disse, a gente é valente para acordar cedo e ir trabalhar no sol. Fica até tarde na rua trabalhando. A gente é valente para fazer isso. A gente é valente para dizer para o chefe que a gente faz até o que a gente não sabe fazer, mas que a gente vai dar o nosso jeito para fazer. A gente é valente. Por que a gente não é valente para dizer, meu amor, eu vou te amar. E eu vou te amar do jeito que você espera que eu te ame. E eu vou fazer de você uma mulher mais feliz desse mundo. Porque é esse amor sacrificial que o Senhor tem para nós. Vai para casa hoje. Leia esse texto com a sua esposa. Leia esse texto com o seu marido. Orem juntos. Tenham coragem de colocar diante. Não se preocupe se vai falar errado, se vai falar... Não se preocupa com isso, não. Orar é conversar com o Senhor na certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele é esse Pai bondoso, de que Ele é esse Pai misericordioso, e que Ele está aqui para ajudar, para a gente dar mais uma segunda chance, é mais uma chance, é mais um recomeço. É hora de deixar no passado esses erros de machismo, feminismo, é hora de deixar isso para trás e, a partir de agora, seguir uma família que o Senhor espera de nós. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres e facilite as coisas. Que Deus abençoe todos vocês.